A isca jogada nas redes sociais para capturar uma clientela diversificada é a irreverência. Não é à toa que o bar, na asa norte de Brasília, se auto-intitula Deboche. Por aqui, o lema é comida de boteco, cerveja muito gelada e boa música. A proposta dos 7 sócios que empreenderam com o Deboche Bar é oferecer uma experiência de qualidade em todos os aspectos. Um negócio dos sonhos que tem movimentado os dias de pagode e as noites de balada na capital federal. Meu nome é Matheus de Queiroz Aires, tenho 26 anos e sou economista. Todo mundo já tinha o sonho de ter um negócio, né, de empreender, algo que a gente já tinha desde lá de trás. E tudo começou com uma ligação. Um dia, a gente já tinha conversado sobre isso algumas vezes, até que recebi uma ligação do Gabriel e falando pra gente realmente tirar do papel. E aquele sonho que a gente sempre teve de abrir um bar, vamos fazer acontecer? A gente estava no contexto de pandemia, era final de 2020, setembro de 2020, e a ideia foi realmente para a gente abrir um bar. E só que foi uma ligação séria. Desde o início eu senti no tom de voz dele que era sério, vi que não era um papo de bar, uma conversa fiada, era realmente pra gente tirar do papel e foi o que a gente fez. Eu sou o Gabriel Saldanha Estivaldo de Corbal, eu tenho 27 anos. Minha profissão, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com TI, eu sou cientista de dados e empresário também. Como um todo, o bar, dentre as coisas que a gente gostava de fazer, o bar era uma coisa em comum que unia todo o nosso grupo de amigos. Então, o bar fez muito sentido pra gente e a ideia veio daí, veio do momento que o mundo estava numa situação econômica complicada e a gente buscou uma forma da gente, quando o mundo se recuperar, né, a gente ter uma forma de se posicionar e abrir um negócio que a gente sempre quis. A nossa empresa hoje, ela funciona numa lógica que a gente tem bastante sócio, que a maioria dos sócios hoje tem outros empregos também. Então a gente se divide em grupos e tarefas. Como que funciona essa divisão mais ou menos? Algumas tarefas recorrentes do dia a dia, uma manutenção, receber um fornecedor, cotar um novo fornecedor e etc., se enquadram como tarefas. Então qualquer um dos sócios podem pegar as tarefas. Agora outras atividades recorrentes, por exemplo, sei lá, financeiro, a gente tem um sócio que cuida só de financeiro. Comunicação, a gente tem um sócio que tem toda a expertise do mercado de comunicação e toca essa parte também. Compras, a gente tem um sócio hoje que fica com essa parte de compras. Então, algumas tarefas que são mais, que acontecem esporadicamente, a gente divide entre todos, mas cada um é dono de alguma parte de algum projeto. E hoje a empresa também conta com mais 13 funcionários. A gente tem uma equipe que no fim de semana é bem maior, que aí a gente contrata freelancer para atender a demanda. Enfim, a gente se organiza assim com lideranças individuais em cada área. Então a gente tem uma liderança de salão, a gente tem uma liderança de cozinha e a gente tem uma liderança de drinks e de bar como um todo. O Deboche representa um sonho, que é uma vontade que a gente teve desde lá de trás, desde que nos conhecemos, desde que estudamos juntos, desde a 5ª série, 6ª série. Então a gente sempre conversou disso, sempre teve esse sonho e o Deboche para mim representa isso, um sonho realizado, algo que foi concretizado e com o objetivo principal sempre de atender o cliente. E o Deboche significa basicamente o início desse sonho. É um primeiro passo que a gente deu em busca dessa caminhada, né, de empreender. Então o Deboche é o primeiro passo que a gente dá nessa caminhada de empreendedorismo. Nenhum de nós nunca havia empreendido antes e essa foi a nossa primeira experiência, tanto que quando estávamos tirando do papel, todos tinham em mente que o grande objetivo era fazer uma faculdade de negócio, que é algo que não tem como você pode pegar bastante do teórico, mas não tem como você vivenciar sem a prática. Então, desde o início estávamos bem alinhados que a ideia era o aprendizado. Os nossos serviços que a gente oferece, o que a gente fez? Todo mundo tinha um background do mercado, ou conhecia e já trabalhava na área e tinha algum conhecimento, só que conhecimento de gastronomia, de drinks e até de uma operação de cozinha em si, a gente não tinha tanta prática. Qual foi o nosso objetivo então? A gente foi em busca de fornecedores, a gente foi em busca, por exemplo, do Gustavo Guedes, que é um cara super renomado aqui de Brasília, que especificamente nisso, ele constrói cartas de drinks para restaurantes e bares. A gente foi atrás de uma chefe de cozinha, a gente trouxe a Luísa, que é uma cunhada de um dos sócios e era uma aluna de gastronomia que estava começando também, mas tinha já uma expertise muito maior que a gente. E essa foi a nossa ideia, tentar trazer pessoas
que conhecessem mais do que a gente para oferecer um serviço de consultoria para a gente começar a oferecer no bar. E hoje, de serviço que a gente tem aqui no bar, a gente tem uma carta de drinks, que ela sofre modificações constantes, melhorias, aumentos, etc. A gente tem um cardápio de petiscos e um cardápio de hambúrguer. Hoje é isso que a gente oferece no bar, tirando cerveja e bebidas prontas, etc., todas servidas pela Ambev. A gente tem também um cardápio bem interessante, que a gente tenta ir numa linha de inclusivo. Então a gente tem, por exemplo, drinks sem álcool, a gente tem comida sem glúten, a gente tem cerveja artesanal, cerveja mais barata. A gente tenta ir para uma cartilha que a gente consegue agradar todo tipo de público. Foi mais ou menos assim que a gente escolheu o que a gente tinha, tanto de produto e de serviço para oferecer aqui. O planejamento financeiro foi feito com base em 4 personas que desenhamos, que seriam 4 extremos do público, onde tem um público que é mais focado em cerveja, onde tem um público que é mais focado em drink, onde um que vai para comer, outro não vai para comer. Com base nisso, fizemos o ticket médio de cada público e com base nesse ticket médio fizemos a projeção de receita aqui do bar. Então foi feito um planejamento financeiro, um plano de negócio, com a estimativa de receita com base dentro de cada um desses clientes, com base na organização deles no dia de semana. Numa quarta-feira a gente talvez tenha um público mais voltado para o futebol, sendo que numa sexta a gente já tem um público mais diverso. E também fazendo a projeção dos custos, chegando assim então nas metas de receita, meta de despesa e meta de resultado. Olha, o Pagode dos Prazeres, ele começou com uma ideia simples, que era botar música ao vivo aqui no Deboche. A gente começou, fizemos uma primeira vez, botando uma música, um pagode de mesa mesmo, 100 pessoas aqui. E o pagode foi evoluindo, no fim de semana seguinte tinha 200, no fim de semana seguinte tinha 300, depois 700, depois 1000. E a gente chegou num limite que ficou insustentável da gente operar dentro do nosso espaço de bar, né? E o que a gente fez? A nossa ideia era criar uma independência para um evento, que era esse Pagode dos Prazeres, que a gente executava aqui no Deboche Bar, e levar ele para outros lugares de Brasília. Muito numa pegada de ocupar a cidade, de explorar outros lugares que poderiam acontecer um pagode de rua. E hoje a gente se posiciona como o maior pagode de rua de Brasília. Esse é o nosso posicionamento e é isso que a gente busca. Os primeiros dias foram com muita emoção, porque você tem toda aquela vontade do início, mas ao mesmo tempo traz a realidade do negócio, onde nem tudo vai acontecer da forma que você quer. Você vê que você tem que improvisar, você tem que entender e tem que principalmente aprender com seus erros. Então no início foi de extremo aprendizado para que a cada dia a gente conseguisse melhorar a nossa operação, melhorasse a forma de se comunicar com o cliente e melhorasse a forma que a gente quer se comunicar perante o mercado. Olha, os primeiros dias aqui no Deboche foi uma aventura. Porque assim, eu tenho muitos sócios, né? Só eu e mais 6 sócios. E a gente fez tudo. A gente já foi garçom, a gente já foi auxiliar de cozinha, a gente já fez drink, a gente já atuou em todas as etapas que a gente podia atuar aqui no bar. Que muito no início a gente ainda está entendendo equipe, entendendo o dimensionamento de equipe, entendendo como que se comportaria, né, a dinâmica do próprio negócio. Então no início era correria para todo lado, testando coisas, vendo o que ia funcionar, o que não ia funcionar e tentando fazer um pouco de tudo para acontecer. A gente enfrentou bastante dificuldades aqui, principalmente no início, né, pela falta de experiência e até aprendendo um pouco com o processo, que essa era a nossa proposta também, de aprendendo com o processo. Mas uma grande dificuldade que a gente teve aqui foi quando a gente, durante o carnaval, durante ainda as medidas restritivas do Covid, a gente sofreu uma suspensão de 15 dias. Que pra gente foi o período mais difícil, porque a gente teve toda uma estrutura grande, né? A gente tem aqui 3 lojas, 3 funcionários, e a gente teve que manter toda essa estrutura sem faturar por 15 dias. Foi bem difícil, foi um sentimento de injustiça bem grande também, porque na época estavam rolando boate na cidade, na época estavam rolando festas, outros bares com movimentação tão maior ou tão grande quanto a nossa estavam ocorrendo na cidade também, e a gente foi tirado pra crise, vamos dizer assim, né? A gente foi de bode expiatório de toda essa situação. E o mais frustrante foi que a gente foi autuado na sexta-feira, na segunda-feira todas as medidas restritivas de Brasília caíram de uma vez. Então isso foi um pouco frustrante pra gente, a gente manteve a suspensão, a gente tentou recorrer, não conseguiu, e a gente ficou 15 dias fechado por causa de alguns problemas que tivemos. É extremamente importante já começar de maneira certa. Então, a partir do momento que a gente quis realmente abrir uma empresa, pegamos 2 dos nossos sócios, um é formado em Direito, outro é formado em Contabilidade. Então, o nosso primeiro passo foi arrumar uma empresa, foi contratar
Nosso primeiro passo foi contratar uma empresa de contabilidade para que fizesse toda a parte legal, que é CNPJ, inscrição estadual, ao mesmo tempo que andamos com uma frente jurídica para entender tudo que precisaria ser feito para estar dentro da lei. Eu acho que uma importância que a gente teve de ter começado o negócio organizado é que o combinado não sai caro. Então, tendo uma estrutura societária de muitos sócios, a gente estruturar a empresa legalmente era uma prioridade para a gente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi em busca de um contador de confiança. A gente foi atrás de um contador para formalizar toda a abertura de empresa. A gente tem um sócio advogado também. Esse sócio advogado, ele já fez logo de cara também, já fez a carta de sociedade, né, de como que funciona a relação entre os sócios, o acordo entre os sócios. Então, a gente ter isso estruturado desde o início poupou muita dor de cabeça para a gente no futuro. A gente tem alguns sistemas que funcionam muito para a gente, na nossa situação. Por exemplo, somos muitos sócios. Então, a gente tem um sistema de votação de maioria. Então, algumas discussões, eu já perdi discussão, meu sócio já perdeu discussão. Então, tem discussões que eu ganho, tem discussões que ele ganha também. Então, fica uma troca interessante essa lógica de votação. Então, a gente ter começado com uma abertura de CNPJ bem estruturada, um acordo de sócio bem estruturado, fez total diferença para a gente conseguir avançar no projeto. Pela forma que o cliente é atendido, pela experiência que o cliente tem quando vem aqui, que não é só mais um bar. É um bar onde ele vai conhecer quem está aqui, que ele vai ser muito bem recepcionado. Nós somos conhecidos por ser um bar democrático, onde o deboche não exclui, o deboche inclui. Então, o nosso principal objetivo são os clientes. Então, trabalhamos para que ele seja atendido da melhor forma, para que ele consiga encontrar seus amigos, para que ele consiga ter uma noite de entretenimento. Eu acho que o Deboche Bar hoje, a gente conseguiu atingir, vamos dizer, esse patamar de sucesso hoje, principalmente pelas pessoas que estão envolvidas em todos os aspectos da história. Seja os nossos colaboradores, sejam os sócios envolvidos, sejam os nossos próprios clientes que olham tudo isso com muito carinho. E a gente tenta botar muito amor no que a gente faz, assim. A gente é boêmio, né? Todos nós sócios somos boêmios. Então a gente sentia falta de algumas coisas que a gente tenta oferecer no deboche em outros lugares e a gente trouxe essa experiência para cá. Então eu acho que uma grande diferença está no amor e no cuidado que a gente bota, tentando primar por essa ideia de ter um atendimento impecável, de ter produtos de qualidade e de oferecer uma experiência única para o nosso cliente. O motivo alegado foi que tínhamos clientes em pé, sendo que em nenhum momento isso foi proibido, e foi um período muito difícil, porque você tem que continuar pagando todas as suas contas, você continua pagando seus funcionários, mas você fica 15 dias sem receita. A parte mais difícil foi quando fomos fechados por 15 dias. O Distrito Federal soltou uma legislação que não permitia andar de máscara no período do carnaval. Cumprimos essa legislação, porém o DF Legal saiu fechando praticamente todos os bares da Asa Sul e da Asa Norte e com isso acabamos pegando uma punição por 15 dias. O motivo alegado foi que tínhamos clientes em pé, sendo que em nenhum momento isso foi proibido e foi um período muito difícil. Porque você tem que continuar pagando todas as suas contas, você continua pagando seus funcionários, mas você fica 15 dias sem receita. Então esse foi o período de maior dificuldade que enfrentamos. Foi muito difícil para a gente, porque é muito importante estar dentro da lei. Então a gente sempre buscou seguir todas as regras, seguir todas as legislações, contar com o apoio da assessoria jurídica. E ainda assim acabou que fomos punidos por algo que não entendíamos que estávamos fazendo errado. E fomos punidos de maneira bem severa, já que não tinha nunca recebido uma punição antes e já recebemos uma punição de 15 dias fechados, enquanto vários outros bares foram fechados por um dia. Momentos mais complicados que esse, a gente tem problemas pontuais que todo empreendimento tem, né? Então, se você está procurando empreender também ou começar alguma coisa, saiba que tudo vai quebrar em algum momento. Tudo exige manutenção e muito cuidado. Então, são altos e baixos, mas no geral o saldo é muito positivo. Eu acredito que na verdade, empreender é uma montanha-russa de emoções, né? A gente tem momentos que está difícil, momentos que está mais fácil,
e a vida vai caminhando com altos e baixos. Eu enxergo como um mercado de entretenimento, um mercado que é muito importante dentro do Distrito Federal, dentro do Brasil, um setor que movimenta muito, que gera muitos empregos, diretos e indiretos, que está em contato com diversos fornecedores e que é muito importante para que a economia siga girando, para o crescimento do Brasil como um todo. Eu acho que o que mais me motiva a continuar no deboche e empreendendo é justamente o poder que a gente tem de influenciar a vida das pessoas à nossa volta. Eu trabalho numa empresa, meus outros sócios trabalham em outras empresas também, e a gente tem um limite do quanto a gente consegue impactar naquela organização. Por mais que a gente tenha liberdade, autonomia, a gente tem um limite do quanto a nossa parte faz diferença ali. Quando você empreende, quando você é sócio de negócio, quando você está abrindo uma empresa, cara, tá completamente na sua mão, assim, tirando, obviamente, imprevistos da vida, mas no geral tá na sua mão e o impacto que você consegue entregar é muito grande. Então eu acho que essa motivação da gente conseguir sempre poder fazer mais um pouco e melhorar o que a gente tem e tá completamente relacionado com o que você faz, eu acho que isso que mais motiva a gente. E outra coisa também que é sensacional é o impacto que a gente consegue trazer na vida dos colaboradores e dos clientes também. Eu acho que a gente conseguir pagar um salário legal para os nossos funcionários, a gente conseguir entregar qualidade de vida, eu acho que isso é um negócio que transforma a vida também. Então, eu acho. Acredito que o nosso diferencial seja estarmos focados na experiência do cliente. Estar focado que o cliente seja sempre muito bem atendido, que ele consiga ter uma noite de entretenimento, que ele saia feliz daqui e que ele volte. Olha, o mercado que a gente atua, de entretenimento, bares e restaurantes aqui em Brasília, ele sofre alguns problemas e ele é bem complexo de gestão, né, e de gerir, principalmente com assuntos públicos, moradia, pessoas em volta. Tem umas regras de silêncio, de barulho, que são complexas de se lidar. Eu acho que do segmento, o bar tem uma complexidade a mais, principalmente por questões de horário, então a gente funciona num horário que as pessoas estão se divertindo, então tem uma complexidade bem grande em relação a isso. Outra coisa que traz uma complexidade grande também é que no bar a gente tem uma gestão de fornecedores muito ampla. Então a gente tem fornecedor de hortifruti, fornecedor de material de limpeza, a gente tem, enfim, toda a infinitude de fornecedores que a gente pode ter e uma logística muito grande também de fornecimento de bebidas prontas, né? Que cerveja é a alma do negócio. Nossos clientes chegam por diversos lugares, muito pela rede social, que é um ponto muito importante para a gente, que é a forma que a gente se comunica com ele, né, a partir das redes. Chega também por indicação de amigos, alguém veio, gostou, recomendou. Chega porque veio para algum aniversário de algum cliente que quis fazer o aniversário aqui, porque a gente oferece alguns diferenciais para quem quiser comemorar aqui. Chega também porque visualizou, viu que estava andando por aqui, passou por perto. Chega por diversas frentes, mas uma frente que a gente toma muita atenção é a frente das redes sociais. Eu acho que o grande diferencial do deboche perante a concorrência veio justamente de uma das vontades que a gente tinha de empreender, que era aplicar técnicas que a gente via no mercado, nos nossos respectivos empregos, e trazer isso para um mercado tradicional, o mercado de varejo. Então eu acho que a gente ter feito um bom planejamento financeiro, a gente ter feito um bom planejamento estratégico, a gente ter feito pesquisa, a gente ter feito toda uma investigação do segmento que a gente ia atuar, eu acho que fez toda a diferença para a gente conseguir entregar uma experiência diferente do que os outros concorrentes entregam. Utilizamos a rede social para ter clientes por meio de uma comunicação descontraída, informal e diferente do que ele encontra muitas vezes. Então essa é o jeito deboche de se comunicar com o cliente, é o jeito que a gente consegue se aproximar dele por meio de campanhas, de publicidade, de vídeos. Muitas vezes trazemos os próprios clientes para falar da experiência dele, como ele conheceu, por que ele veio, se ele gostou. E nós temos uma atenção muito grande com isso, que a gente consegue ter uma lista com os clientes que frequentam mais vezes o bar e muitas vezes fazemos campanhas promocionais com ele. Esse ano fizemos uma campanha onde os 3 clientes que mais vezes vieram ao deboche ganharam uma cadeira cativa, cada um deles. Então uma cadeira completamente personalizada, com o nome dele, com pontos que ele quis botar na cadeira, e essa cadeira fica guardada e só é utilizada quando ele está aqui.
Então o cliente, quando ele chega, ele tem a cadeira dele cativa dentro do deboche. A gente tem uma estratégia de comunicação muito forte baseada nas redes sociais. A gente basicamente só utiliza a mídia digital para isso, e o boca a boca também, né, como grande fator de influência e força, mas as redes sociais é uma figura importantíssima na estratégia, principalmente na construção de conteúdo e do que é a empresa, numa forma de apresentação. A gente hoje utiliza a empresa mais como uma criadora de conteúdo e do que é a vibe, do que representa o deboche, do que como uma forma de explorar comercialmente ou divulgar produtos ou divulgar mais informações. Então a rede social tem uma importância fundamental para a gente. Os nossos clientes aqui no deboche, a gente gosta de falar que o nosso público é o jovem adulto, né? Que é aquele pessoal que está na faixa entre 23 e 30 anos. É o pessoal que estão em realidades muito diferentes, então ele pode ter um colega que, por exemplo, ele é aluno do mestrado e ele ainda não está trabalhando, pode ter um outro colega que já passou num concurso público, está numa situação de vida diferente, e aqui é um ponto que todo mundo consegue se encontrar, justamente para a gente ter uma proposta de oferecer produtos diversos. Então, o cara que está melhor financeiramente, ele quer uma cerveja artesanal, a gente tem aqui. O cara, ele quer comer um petisco que ele não está bebendo, a gente oferece essa opção aqui. Então a gente tenta oferecer essa opção para toda a nossa gama do público que a gente chama aqui de jovem adulto, né? A principal dificuldade hoje é o cenário econômico que nos encontramos, com a inflação alta, com o desemprego alto também e com a taxa Selic alta, a taxa de juros. Então é um cenário macroeconômico complicado, que estamos saindo agora, nos recuperando da Covid-19. Isso acaba que influencia diretamente com o aumento de preços, com um aumento geral que acaba que temos que repassar de certa forma para o cliente, que é algo que não é nossa vontade, evitamos ao máximo, mas isso gera bastante dificuldade, porque precisamos ter as matérias-primas, os insumos e os preços estão realmente altos. Outra coisa é encontrar mão de obra qualificada, também é uma dificuldade. E outra dificuldade é conseguir fazer um entretenimento em Brasília, numa área que existe residencial aos redores também. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem do negócio. Os planos para o futuro estamos em fase de abertura de um restaurante, isso vai se chamar o Sei Lá, vai ficar no mesmo local onde fica o deboche, só que vai funcionar com um horário diferente, vai funcionar na hora do almoço, né? Hoje o deboche funciona no período da noite. E estamos também com o Pagode dos Prazeres, que tiramos do deboche, fizemos a primeira edição no Parque da Cidade, a ideia é que a gente consiga fazer em outros lugares de Brasília. E o restaurante, a ideia é que a gente consiga atender a quadra e também atender ao nosso público, funcionando com um horário maior e pegando essa frente do almoço, que hoje não trabalhamos. Olha, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que vai abrir um próprio negócio, primeiro estudar o segmento que vocês estão, pesquisar. Eu acho que uma coisa que foi muito diferencial pra gente, a gente fez uma pesquisa tanto com cliente quanto com donos de outros restaurantes e bares, então abriu muito a cabeça sobre o que a gente tinha, fazer um planejamento bem feito e com a tranquilidade de que nem sempre a gente vai seguir à risca o planejamento, mas você ter um norte para te guiar faz toda a diferença para você manter o trilho. Dica que eu dou é estudar e ter coragem, porque não é fácil, mas traz muita recompensa. Então, é estudar bastante, é você pegar o seu aprendizado, pegar o que você conhece mais e utilizar da melhor forma e saber também que frentes que você não conhece, você precisa estudar, você precisa saber o mínimo dela para você conseguir tocar toda a frente do negócio. Você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa saber de tudo e precisa ser especialista em algumas frentes.